Olá, alunos! Hoje estamos de volta com a nossa aula da EBC. Estamos hoje estudando a lição 16, é a redenção do corpo. Tem um texto áudio de hoje, está em Romanos 8,13, eu vou ler na versão viva, que diz assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. É evidente que ele está falando, né, de uma vida espiritual, né? Tem um versículo interessante em Romanos 8,11 que diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo, né, que habita em nós, que ressuscitou Jesus Cristo, a pergunta é a seguinte: se ele habitar em nós, ele também pode vivificar os nossos corpos mortais. Então, o corpo aqui tem um prazo, né, de duração, que é a nossa vida física, mas ele, enquanto isso, ele pode adorar a Deus. Hoje nós vamos estudar a dimensão do corpo, né? Já temos visto que o homem completo é espírito, alma e corpo. O homem, portanto, é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então, o corpo nosso é a habitação da nossa alma e do nosso espírito. E, por consequência, também é a habitação do Espírito Santo, ou habitação de Deus, como dizemos, né? Porque o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. Saber sobre esse assunto abre o nosso entendimento para entendermos o reino espiritual e nos faz avançar na fé. Já estudamos na lição anterior a influência da alma e do espírito. O nosso espírito foi salvo no dia do nosso resgate por Cristo. No dia que você aceitou Jesus como seu verdadeiro Salvador e creu na obra de expiação na cruz. Então, naquele momento, em um ato, houve salvação no seu espírito. Isto é, a vida de Deus voltou a habitar no coração do homem. A alma está sendo salva, redimida e durará pelo tempo da nossa vida aqui na terra. Então, o tempo de vida aqui na terra é o tempo para aperfeiçoarmos a nossa alma. Hoje vamos falar sobre o corpo. O corpo não foi salvo e nunca será. A carne mortal vai se transformar em pó pela morte física, para cumprir o decreto que Deus deu ao homem, assim que o homem fez associação com o mal. Ele diz: Tu és pó e para o pó tornarás. Deus estava dizendo então que o homem haveria de morrer fisicamente um dia. E essa morte passou a todos os homens. Romanos 8, 21, 22 e 23 diz assim: Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Isto é, quando o homem morre, ele está livre, né? Livre do pecado e das agonias aqui da vida. E o mundo, a criação de Deus geme, né, por um dia final da redenção, né, que Deus trará justiça, né, às impiedades, né, e o mundo geme, né, querendo essa mudança a ser trazida por Deus.
mas também diz que nós mesmos gememos também, porque temos as primícias do Espírito. A salvação da nossa vida está no nosso Espírito, e o Espírito Santo colocou as primícias dentro de nós. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando se dará a redenção do corpo? No dia em que ele for ressuscitado e quando Jesus arrebatar a sua igreja. Isso está reservado para o final dos tempos, onde a palavra diz, né, que Jesus ressuscitará os mortos que morreram em Cristo Jesus, né? Os salvos, eles ressuscitarão. Mas tem um texto, né, que eu vou ler a seguir que esclarece mais um pouco. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os seus que morreram, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vier, os mortos em Cristo, aqueles que morreram, né, sendo os que foram salvos aqui na terra por Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e a igreja viva, né, ou seja, os vivos, com a presença de Cristo nos ares, serão arrebatados, mas antes serão transformados num piscar de olho. E eles irão ao encontro de Jesus nos ares, juntamente com aqueles que foram ressuscitados. Então aí se dará então a redenção do corpo. Nós receberemos um corpo glorificado, né? Na presença de Cristo. Quando Jesus aparecer nos ares, ele atrai aqueles que morreram nele, mas antes Jesus ressuscitará essas pessoas e ele dará um corpo novo a essas pessoas. Esse corpo é um corpo glorificado, que não sofrerá mais morte física. E é um corpo semelhante a de Jesus Cristo. Então, 1 João disse assim: assim como ele é, o veremos. Então, nós receberemos um grau de grande sabedoria da parte de Deus e veremos Deus como ele é na eternidade, né? Porque esse grau de conhecimento nós receberemos da parte de Jesus. E assim agora você já entendeu também que há uma redenção na parte do homem que se chama corpo. E lá na eternidade nós seremos completos, como Cristo é hoje lá, né? Jesus tem um corpo, mas ele tem um espírito também vivo, e nós teremos também, junto com a nossa alma e o nosso espírito, teremos um corpo glorificado, e assim seremos completos, como somos hoje, né? Só que hoje o nosso corpo mortal, ele vai desaparecer. Então, o que vai ficar no lugar desse corpo que vai morrer é outro corpo que vai ser doado por Cristo Jesus. E a Bíblia diz que esse corpo é semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. É um corpo glorificado. Deus que te abençoe grandemente e continue aprendendo. Na próxima aula veremos a última lição, né? E aí vamos encerrar o curso de justificação. Um grande abraço.